Cascateiros, Daniel Ban de novo na área aí, meus bons de bola. Bom, acabamos de fazer um vídeo aí falando de Libertadores, então confiram aí, né? Primeiramente aqui no TikTok, mas depois vamos subir também esse vídeo lá pro YouTube. Mas agora vamos falar dos outros assuntos, né, pessoal? Temos aí o Brasileirão chegando no seu momento decisivo, né? Para mim já está definido, o Flamengo é campeão, Palmeiras e o Cruzeiro, infelizmente, não tem mais fôlego, não tem mais zona ali assim, eles não têm mais espaço para poder conseguir ali uma sequência de vitórias e chegar no Flamengo, né? Então, assim, o Palmeiras, os últimos resultados, evidentemente, né? O Palmeiras sucumbiu às retrancas e com isso sofreu e não. A mesma coisa que aconteceu com o Botafogo no final do ano passado. O Botafogo, antes de repente ele confirmar o título vencendo na sequência Palmeiras, Inter lá, e Palmeiras em São Paulo e Inter em Porto Alegre, hein? Bom destacar. E depois de São Paulo no Newton Santos, ele também rateou aí, né? Tropeçou contra Criciúma, contra Vitória, porque esses times que estão brigando para não cair, como o seu Miyagi, né? Conhecido também como seu Braz, né? Meu pai costuma dizer. É muito difícil, na reta final do campeonato, pegar esses times que estão brigando para não cair, porque tem bicho no envolvido, tem mala branca, mala preta, enfim. Então os caras se esforçam e se dedicam muito. Então não é moleza pegar esses times que estão brigando contra rebaixamento na reta final. Então o Palmeiras sofreu isso, perdeu pontos importantes, e agora não tem mais jeito, né? O Palmeiras tem que jogar todas as fichas dele na Libertadores, que é o título que ele pode conquistar esse ano. Lembrando, né, que o Palmeiras não vem de uma temporada boa, né? Perdeu a final do Paulista contra o Corinthians, foi eliminado na Copa do Brasil. Agora esqueci, tá? Contra o mesmo Corinthians, né, inclusive. O Abel, foi quando eu falei do estado de motivação do Abel, que pra mim não mudou nada. O Abel continuou muito desmotivado e sem vontade nenhuma de continuar no Palmeiras, ou até mesmo de continuar no Brasil, né? Pra mim ele já tá com a cabeça na Europa, já sonhando com uma proposta, com um projeto que possa vir de lá. E é isso. Então o Palmeiras tem que dar tudo nesse jogo. O Palmeiras tem que dar, né, no jogo de hoje, a mesma vida que ele deu lá na semifinal contra a LDU. O brasileiro já é do Palmeiras. As vagas de Libertadores também bem, mais ou menos já definidas, né? Botafogo, Fluminense, Mirassol, Bahia, essa turma aí vai beliscar. Aí se tivermos um G8 aí de repente pode até pintar um São Paulo, um Corinthians, mas vamos conferir, né, pessoal? Então o brasileiro é isso. E aí, como falamos do brasileiro, estamos falando na verdade, aí temos que falar da arbitragem, né, pessoal? Que foi péssima, pavorosa. Aliás, uma coisa boa na final da Libertadores de hoje e também que aconteceu no sábado passado na final da Sul-Americana. Não vamos ter arbitragem brasileira, então podem sossegar. Vai ser jogo sem grande polêmica. O jogo do Galo lá, o Galo perdeu pro Lanús, não teve polêmica. O Galo foi mal, não ganhou, não conseguiu fazer gol e bateu mal o pênalti e perdeu. Não teve zero arbitragem ali para se discutir sobre o título. E na Libertadores hoje vai ser a mesma coisa. Sabe por quê? Porque não vai ter Hilton Pereira Sampaio, não vai ter Ramon Abad Abel, não vai ter Daronco, não vai ter Klaus, não vai ter Klein, essas porcarias desses árbitros brasileiros estão longe né? Por isso que é bom os times brasileiros irem bem, porque assim essa arbitragem nefasta do Brasil não participa desses momentos importantes. Então, e a arbitragem brasileira, vimos aí que show de horrores, né? Assim, os caras erram com o VAR, com a imagem, com a ferramenta de replay, de ângulos diferentes, com várias amostragens ali para o cara tirar a melhor conclusão, né? Para depois sim definir ali o que vai ser marcado, e eles erram. E não é de propósito, não posso nem falar assim, o cara... É claro, já falei isso aqui várias vezes. A arbitragem brasileira tem um padrão, eles erram, mas sempre seguindo o padrão. Primeiro, eles sempre erram a favor, né, na dúvida, eles sempre marcam a favor do time que tem mais força nos bastidores, da CBF. Aí, logicamente, que nesse particular, o Flamengo, Palmeiras, Corinthians, essa turma aí, levam a vantagem. Quando não são times com muita força no bastidor, aí ele sempre marca pro time da casa. E se o time da casa for um time pequeno, e aí ele tiver na dúvida, ele marca a favor do time grande, né? Então, assim, é isso aí. Primeiro eles marcam o time que é mais pesado no bastidor, depois pro time da casa e depois o que eles acham que de verdade aconteceu no lance.
Então, assim, é bizarra a arbitragem brasileira. E os caras não sabem regra, já vimos, vocês viram o Ramon Abad Abel lá naquele Palmeiras e São Paulo, inclusive que levou ao afastamento dele. E ele errou aplicação de regra. Por quê? Porque ele não sabe. Ele não sabe regra. E vários Daronco não sabem, vários não sabem. Então, assim, o Daronco, por exemplo, ele não sabe da regra dos 8 segundos lá, que o goleiro só pode ficar com a bola ali fazendo cera por 8 segundos e depois tem que repor. Ele não sabe. Então, esse é o nível da arbitragem brasileira. Aí falam, profissionalizar. Profissionalizar. Vai fazer o Daronco virar um bom árbitro? Vai fazer o Wilton Pereira Sampaio virar um bom árbitro? Vai fazer o Ramon Abad Abel aprender as regras e aplicar as regras? Vai ensinar a Edna a interpretar os lances? Eles não sabem, porque eles são ruins. Profissionalizar só vai protegê-los. Então, assim, eu particularmente sou a favor de profissionalizar, mas com outros árbitros, com uma safra nova, com uma geração nova, de repente com árbitros de fora. Mas com esses aí, premiar a incompetência deles, nesse momento. Então é isso, né, pessoal? Então brasileiro é isso, a arbitragem também é isso. E outro ponto que eu queria comentar com vocês, aproveitando aí esses últimos minutinhos, é falar sobre Copa do Brasil. Copa do Brasil também temos aí, assim que fechar o brasileiro, teremos a definição das semifinais e depois da final, né? De um lado, Cruzeiro e Corinthians, do outro, Fluminense e Vasco. Pra mim tá muito bem encaminhada essa final. Pra mim tá muito na cara que vai ser Cruzeiro e Fluminense, com grande chance do Cruzeiro, porque o Cruzeiro é muito mais time que o Fluminense. Mas temos que lembrar, né? O Fluminense foi a melhor campanha na Europeia no Mundial de Clubes. E o Zubeldia é um bom estrategista. Então talvez na estratégia o Fluminense possa até surpreender. Mas no futebol é impossível. Não tem como o Zubeldia chegar, armar o Fluminense todo aberto, todo ofensivo, porque se fizer vai tomar uma sapatada do Cruzeiro, que meus amigos... mas pode dar Cruzeiro e Corinthians e Vasco? Pode. Mas o Vasco perdeu 6 de seguidas. Aí gol do Inter, que está caindo pelas tabelas. Esse Vasco que vai ganhar do Fluminense, que acabou de dar de 6 no São Paulo? Vocês acham mesmo? O Corinthians, cheio de transfer ban, cheio de dívida, roubalheira lá, polícia lá investigando o uso de cartão lá para comprar Viagra, para comprar picanha, para comprar... Os caras fazendo tudo errado lá. Você acha que o jogador do Corinthians fica blindado disso? Vocês viram que não. O Corinthians é um milagre ele estar onde ele está. O Corinthians, ele estar na semifinal de Copa do Brasil e não estar na zona de rebaixamento, deve-se ao excelente profissional chamado Dorival Júnior. Se não é o Dorival Júnior, se fosse um Ramon Dias da vida, se fosse até o Tite, deixa eu lembrar, Luxemburgo, Gaúcho, qualquer um desses, o Corinthians estaria fora da Copa do Brasil e na zona de rebaixamento. Só não está porque o Dorival é um excelente profissional. Mas ele foi na seleção e não deu certo. Pessoal, seleção, que é o que vamos falar agora, é complicado, hein? CBF, né, como diria o Fabrício, CBF, hein, É difícil, hein, turma? E aí, já chegando na seleção, né, pessoal, vimos aí os últimos jogos do Brasil, né, perdeu pro Japão, gol de Senegal, ganhou da Coreia goleando, né, e gol bem de Senegal, e agora empatou com a Tunísia. E já vimos ali, né, que o Ancelotti já organizou o time, já tem tudo, já estruturou a equipe, já sabemos quem são os titulares, só não temos a definição das reservas, porque aí isso ele vai ter tempo para trabalhar. Mas já vimos com o Brasil com uma cara, com uma organização, com um perfil, coisa que não tinha antes, né? Aí deve-se muito ao quê? À CBF, aos jogadores, a um descompromisso ali da própria CBF em relação à seleção, né? Com essa política de demitir técnico à torta direito. Agora que trouxe um que vai ficar e o jogador sabe que não pode boicotar o cara, porque senão quem sai é o jogador, agora vocês veem que a coisa entrou nos trilhos. Ou seja, então, fica bem claro para nós que seleção, o técnico tem que ser cascudo. Se ele não for cascudo, os caras não respeitam. Como não respeitaram o Dorival, como não respeitaram o Diniz. E é isso. Então,